Então, esse é o programa Map3, né? Profissional Turn. É o programa usado aqui no Turn CNC. Então, vamos encaixar aqui o tarugo de alumínio. Aperta da mesma forma no torno, né? Aperta dos três lados para ficar bem firme. Aí a gente já pode fechar aqui a proteção. Tem esses dois sensores, a máquina só funciona com a tampa fechada. Tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer para operar o equipamento é dar os parâmetros de X e Z para ele. Tá? Então a gente vem aqui no modo manual. Aqui é a velocidade que o carrinho vai se mexer, onde está 5, é a velocidade, o botão reset está apertado, então é a velocidade que o carrinho mexe. Se eu coloco uma velocidade maior, por exemplo 100, o carrinho vai andar muito mais rápido. Quando a gente estiver usinando, vamos deixar sempre em 5, que é uma velocidade mais tranquilinha. Aqui, esse S é de speed, tá? Ou seja, a velocidade. Vamos trabalhar aqui na casa de 900 RPM. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é zerar o eixo Z e dar uma dimensão aqui do tarugo, o diâmetro do tarugo no eixo X. Então, a gente vem aqui em spin, né? Para começar o processo de rotação. Aí o tarugo começa a rodar. Então, a primeira coisa que eu faço é fazer um faceamento nessa peça, para indicar qual é o eixo, qual é o início dela. Então dou um faceamento pequeno aqui, só para ficar bem certinho a superfície. Terminei o faceamento sem mexer na ferramenta para cima ou para baixo, eu venho aqui no setor do Z, por quê? Porque eu estou mexendo ali, eu estou faceando só o X que mexe, o Z fica parado. Então esse Z aqui, eu vou lá e zero ele. Ou seja, eu estou falando para a máquina que é aqui que começa a peça, nesse ponto zero que começa a peça. E para fazer para o X, eu vou fazer um torneamento. Eu vou tornear essa peça. Caso a superfície esteja irregular, né? Por isso que a gente tem que fazer esse torneamento, para ela ficar totalmente uniforme. Feito o torneamento da peça, a gente não vai zerar o Z, o X, a gente só zera o Z. O X a gente tem que dar o diâmetro do material. Então terminou de tornear, a gente vem aqui no botãozinho reset, tá? Ou stop, tanto faz, para a máquina. Segura esse botão verde por uns 3 a 5 segundos para ele destravar as travas de segurança. Destravou, eu abro e meço aqui qual o diâmetro desse tarugo, o diâmetro que ele ficou após ser torneado. Vendo a medida aqui, por exemplo, deu 19,64. Eu venho com essa medida aqui, fecho aqui. Aqui o botão reset vai estar piscando, toda vez que eu abro a máquina ele fica piscando, então eu tenho que vir apertar nele para poder ele parar de piscar para eu inserir. Então aqui deu 19,64, né? Então eu vou lá e insiro 19. Esse ponto aqui do teclado ele não aceita, ele só aceita esse ponto aqui, então 19,64. E eu dou Enter. Ou seja, eu disse para ele então que aqui no eixo X ele tem 19,64 de diâmetro. Então as duas referências que eu preciso. Primeiro, na hora de facear eu tenho que zerar o Z, na hora que eu estou faceando, e depois eu torneio, meço ele aqui, faço a medida e lanço essa medida aqui no software. Essa é a primeira etapa então. Feito isso, a gente já pode começar a executar o programa. A gente volta aqui então em Kit Mod, vem em Auto, vem em Wizard, Pick Wizard, Turn e Run. Aqui tem os programas que a gente pode fazer, tá? Tem ou de Turn, ou de Face, tá? Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com esse daqui, ou de Face,
tá? Ou seja, aqui ele mostra um desenho, tá? Então eu tenho aqui o X-End, o X-Start, o Z-End e o Z-Start. Esse plug field aqui, no manual, ele diz que era... Deixa eu só pegar. Bom, esse aqui seria avanço de entrada, então. Z-Start é o quanto que eu quero entrar na peça, tá? E Z-End é o diâmetro da peça. Por exemplo, a nossa deu 19,64. Esse é o diâmetro, ele não aceita esse ponto, então tem que colocar o outro ponto, 19,64. Aqui é o quanto que eu quero que ele entre na peça. Se eu quero que ele entre 10 milímetros, 20 milímetros na peça, como ela só tem 19, eu vou pedir que ele pare aqui o X-Start em 10. Então, vou colocar 10 milímetros, tá? Esse plug field, então, é o avanço de entrada, o quanto que ele vai avançar na entrada. O Z-Start é a face do material, tá? Aqui é o ponto zero, e qualquer ponto para cá é negativo. Por isso que está menos 20, tá? Quer dizer que ele vai entrar menos 20 aqui para dentro, 20 milímetros para cá. Se eu colocasse só 20, essa ferramenta ia usinar para cá. Nesse caso, como aqui é o zero, tudo que vem para a esquerda é negativo, por isso que menos 20. Bom, esse Z-Clearance aqui, ele é a rotação de corte, tá? A retração de corte, ou seja, quanto que a ferramenta vai voltar a hora que ele termina o corte. Terminou de usinar, o quanto que ela volta para poder dar o próximo passo, tá? Então ela está voltando aqui 2 milímetros, eu também posso colocar 1 milímetro também, que é tranquilo. Essa parte aqui, feed rate, é o avanço de desbaste. Quanto que ela está avançando, qual é a velocidade de avanço para ela de desbaste. E aqui, cut dip, é o quanto que ela está tirando em cada passo. Nesse caso, ela está tirando 0,3 milímetros em cada passo. E aqui é o acabamento, velocidade de acabamento, né? Ela está numa velocidade de 200 e está tirando só 0,2 de passe, ou seja, a cada passo que ela dá no acabamento, ela só está tirando 2 centésimos. E para fazer o torneamento, ela está tirando 3 centésimos. Isso daqui a gente pode colocar meio milímetro, 1 milímetro, etc. Feita a programação, a próxima parte é save, salvar o programa, e post-code, ou seja, ver se tem algum erro no programa. Nesse caso, o programa foi executado sem nenhum erro, está tudo correto. Aí eu venho em exit, aí eu venho em cycle, aí eu tenho que editar o programa. Esse daqui é o nosso programa, tá? Todos os coordenados para se executar. Aqui em M3, de Mach 3, eu vou adicionar o S de speed, porque ele não está com a velocidade que ele vai fazer o processo de usinagem. Então, eu vou colocar uma velocidade de 900, tá? Speed de 900, ou seja, 900 RPM que eu quero que ele rotacione. Fecho aqui e salvo o programa. Aí ele já carrega aqui a rotação de 900. Então, esse é todo o nosso programa. Se a gente for clicando aqui, essa parte não vai dar para mostrar, mas ele mostraria o que ele faria em cada parte. Na outra a gente consegue ver isso. Bom, feita a edição, a gente vem então em Cycle Start, ou seja, começar o ciclo de usinagem. Clicando aqui, a máquina automaticamente vai começar a usinar. Vamos ver lá.